histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias nossas, canto minha vida com orgulho. Boa noite. Oi, Carla. Oi, Rosana. Oi, maridos. Bem-vindos. A gente está aqui para mais uma live Tantra Histórias. E hoje eu tenho um convidado muito querido, que é o Daniel. Então vamos aqui esperar mais um pouquinho as pessoas entrando. Oi, Bia, bem-vinda, que felicidade ter você aqui. Então, histórias, nossas histórias, dias de lutas, dias de glória. Eu vou pedir para vocês, você tá vendo aí o coraçãozinho? Aperta esse coraçãozinho para que a gente possa fazer essa live subir, para que mais pessoas possam ter acesso ao que nós vamos conversar aqui. O Daniel tá chegando, eu já vi que ele tá por aqui. E aí a gente vai começar daqui a pouquinho. E aí, como é que vocês estão? Muito frio por aí? Nossa, aqui em Piquete tá um frio, muito, muito frio. Bem-vinda, Rê. Delícia ter você aqui. Aline, beijo, bem-vinda. Vamos aí, histórias nossas, histórias, dias de luta. Vamos fazer bem feito, né? Estação. Também te amo, Naline. Aí, entrou. Boa noite, querido. Como você está? Boa noite, tudo bem? Muito, tudo ótimo. Muito gelado aqui. Frozen veio nos visitar e não sai, né? Aqui tá um pouquinho quente hoje. Então tá bom. Oi, Sabrina, bem-vinda. Então, gente, eu vou pedir para o Daniel se apresentar. Dani, quem é você? Para quem não te conhece, né? Porque essa live vai ficar gravada e as pessoas vieram para conhecer o Daniel, para ouvir a história dele. Quem é o Daniel? Tá. Eu sou eu. Então. Bom, eu sou um filho único de 5. Sou o único homem em casa. Não tenho mais meu pai hoje, então posso dizer que sou o único homem da casa. Trabalho com terapia tântrica. Esse ano agora fez 11 anos. Vai fazer 11 anos em novembro. E eu vim aqui contar um pouquinho, né, da minha história, como que eu entrei no Tantra, quem são os responsáveis por me apresentar nesse mundo, nessa maravilha que é o Tantra e o Neo Tantra. E é isso. Sou de São Paulo. Tem que falar a idade? Não, acho que não. Nós somos eternamente jovens, não precisa, não. Eu tenho mais de 40. Tem mais de 40, então tá bom. E menos de 50, tá numa faixa no range bom aí, né? De 10 anos. E Tô chegando. Ficou quietinho, acho que eu te cortei. Tá falando? Eu ia falar que eu tô chegando na idade que dizem que é a hora que a vida começa, né? Ah, é? É. Oi, Sandra, tudo bom? Oi, Cacá, saudade de você, querida. Que delícia. Então, conta pra mim, assim, você é o único homem. Como é que foi essa história, né? Eu acredito que a vida ela é feita assim
de fases, né? As nossas histórias, elas têm altos e baixos, e é como se fosse uma parede. A gente vai construindo tijolinho por tijolinho. Antes de você ser terapeuta, você trabalhava com o quê? Se você conheceu o Tantra? Tá cortando aí a sua internet, hein? É, ela tá dando uma variada, né? Mas se cair, você continua, que daí depois eu entro. Tá, é o frio, né? Tá congelando no final. É assim, eu venho de uma formação muito mais da parte de informática. Eu trabalhava com informática, né? Eu prestava serviço para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. E aí um dia eu descobri que o meu sócio ele estava me roubando. Resolvi jogar tudo pro ar, fechei a loja. E aí decidi que não ia mais trabalhar com informática. Fiquei em casa uns dias e aí acabou que eu era casado. Fui casado 11 anos com a minha primeira mulher, que é a mãe dos meus filhos. Tenho 3 filhos. E aí, Érico, o que aconteceu? Tá dando eco aí o seu telefone, hein? Eu acho que eu vou colocar o fone de ouvido. Tá. Então aí, o que aconteceu? Eu no meio dessa separação aí da minha sociedade, a minha mulher também acabou me largando. A gente se separou, ela foi embora para o interior e eu acabei entrando em uma depressão profunda. A minha irmã já trabalhava com Tantra, a Patrícia, e aí um dia ela inventou uma história lá de um computador dela que tinha quebrado, que era para mim ir arrumar. E aí eu fui arrumar o computador dela e lá ela começou a me oferecer massagem. E aí eu falava, tem que ficar pelado nessa massagem aí? Aí ela falava, tem. Eu falava, então eu não quero. Eu era muito tímido, né? Eu não conseguia falar em uma sala que tivesse mais de 3 pessoas. Eu travava, eu não conseguia falar nada. Então, ela foi inventando várias coisas para fazer lá na casa dela e tal. E como eu sempre fui muito, muito curioso, eu sempre eu sempre preferi eu fazer do que eu mandar alguém fazer. O meu pai falava uma frase assim, quem quer faz, quem não quer manda. Então, eu sempre soube fazer de tudo. Eu mexo desde parte elétrica de casa, até encanamento, parede, essas coisas. E aí eu fiquei fazendo alguns serviços para ela lá, e nessa época eu bebia, fumava muito, fumava 2 maços de cigarro por dia, e aí um dia eu lembro que eu estava numa ressaca danada, era num sábado de manhã, ela falou assim, Daniel, quer receber uma massagem? Você está precisando. Porque eu tava eu tava mal pra caramba. E aí eu peguei e falei, eu vou receber essa massagem aí, mas eu vou ficar de cueca, eu não vou tirar a roupa não. E a minha irmã, ela tem uma massagem que ela desenvolveu, que o nome dessa massagem é Eros Massagem. Que é uma massagem que ela tem muito abraço, ela tem muito acolhimento, a massagem ela é feita com a mãe inteira, então é como se fosse um carinho, sabe? Uhum. E aí, eu lembro que quem foi fazer essa massagem em mim foi a Analine, que é a minha atual parceira, né? E aí, nessa massagem eu chorei muito, muito, muito mesmo. Eu não sei como, mas a Analine conseguiu fazer com que eu tirasse lá a cueca, eu recebi a massagem inteira, não teve toque no genital. Mas foi, assim, uma massagem que eu chorei demais. E eu sempre fui uma pessoa que eu não chorava, eu não expressava os meus sentimentos, né? Era muito fechado. E aí, quando acabou essa massagem, eu falei pra ela, eu falei assim, esse negócio, ele é de Deus. Não tem outra explicação.
porque eu nunca chorei na frente de ninguém e eu tô aqui chorando na sua frente e tal. E aí eu peguei e falei pra ela, eu falei assim, eu quero fazer isso. Aí eu lembro que ela pegou na minha mão e falou, ah, você tem uma mão boa, você tem energia, por que que você não procura, né? Não vai estudar. E aí, isso foi no sábado, na segunda-feira eu já estava matriculado em um curso aqui em São Paulo, numa escola. Nessa escola, a formação na época ela durava um ano, era todo o último sábado do mês. E eu lembro que na época eu não tinha condição financeira e eu não consegui terminar. Eu fiz 10 meses de curso, os últimos 2 eu não consegui pagar e aí não consegui ir. Mesmo porque a minha ex-mulher tinha me processado e tal, e aí eu tava resolvendo um negócio de pensão alimentícia, um monte de coisa, né? Os meus filhos eram crianças, ainda eram muito pequenos. E aí, Érica, eu lembro que eu fui fazendo curso, o que aparecia para mim, assim, que eu podia fazer, eu fazia. E aí eu encontrei a Naline uma outra vez. A minha irmã pediu para mim levar acho que foi lençol em um espaço dela, e quem abriu a porta para mim foi a Naline. E aí eu peguei e perguntei como é que ela tava e tal. Ela falou assim, eu tô um pouco para baixo porque eu me separei e tal. Eu falei, nossa, eu também acabei de me separar, você não quer sair comigo? Aí você já estava fazendo o curso de Tantra ou ainda não? Já estava fazendo. Eu estava fazendo o curso de Tantra, mas eu estava trabalhando numa clínica da minha irmã, mas como sei lá, um faz-tudo, sabe? Eu estava fazendo manutenção na casa para ajudar minha irmã. E aí, nesse meio tempo, eu chamei ela para sair, ela pegou e falou, não, eu não quero, é muito recente a separação e tal. Eu falei para ela, eu não tô te chamando para transar. Eu tô te chamando para sair, pra gente conversar, para se conhecer. Aí ela pegou e falou, então tá bom, então eu topo. E aí, nesse dia, a gente saiu, conversamos bastante e tal. E aí aconteceu um beijo, começamos a se relacionar depois e tal. Aí chegou o dia de falar pra minha irmã. A minha irmã, ela era chefe dela, né? E a minha irmã tinha um sócio que era o ex-namorado da minha irmã. E aí eu falei pra Naline, eu falei, Naline, a gente vai falar pra eles, a gente vai assumir, mas você vai ser mandado embora. Aí ela falou, por quê? Aí eu lembro até hoje dessa frase, eu falei pra ela, porque a felicidade dos outros incomoda. Então eles vão te mandar embora. Foi dito e feito. Quando ela falou, arrumaram um monte de desculpa lá e dispensaram ela, mandaram ela embora. Aí quando mandaram ela embora, eu conhecia já o Ananda Prem. E aí ela falou, eu vou ver se eu consigo trabalhar com o Ananda. Eu falei, puta, que legal, lá você vai aprender bastante coisa e tal, né? E aí ela foi trabalhar com o Ananda e eu chamei ela, eu falei, você não quer abrir um espaço? E aí ela falou assim, eu não conheço nada. Eu falei, eu também não conheço, se for pra dar errado, vamos dar errado juntos então, né? Aí todos os dias, na época eu não tinha carro, nem ela, todos os dias eu vinha lá, eu morava lá em Pirituba, eu pegava o ônibus era 1h30 para chegar na Vila Mariana, e aí todos os dias a gente ficava andando das 7 da noite até 11, 11h30, que era a hora que saiu o último ônibus, procurando casa. Então, se você perguntar para mim aqui na Vila Mariana, qualquer rua que você me perguntar, eu conheço todas. Porque eu andei demais aqui, sabe? Eu bati muito pé aqui atrás de casa. E foi assim que nasceu o Tantra Lotus. Isso, até que um dia ela me ligou e falou, olha, eu achei uma casa, eu conversei com o Ananda ele trabalha muito com questão de numerologia e tal. Aí ela perguntou qual o melhor horário para fechar um negócio, ele falou para ela, acho que se eu não me engano na época era 1h13 da tarde, que era um horário bom por causa do sol, do não sei o que, eu não entendo nada disso. E aí ela foi encontrar com essa mulher a 1h13 e aí conseguiu fechar a casa.
sem ter dinheiro para depósito, sem ter fiador, sem ter nome limpo. A gente conseguiu alugar essa casa e aí ficamos uma semana. Eu lembro que a gente foi numa casa que vende esse produto espírita, sabe? Casa de macumba. Eu lembro que a gente comprou um negócio de palha. A gente dormia naquele negócio, eu e ela. Porque eu falei assim, ó, eu vou dormir na casa, porque tinha parede que estava caindo, que tinha que passar massa corrida, lixar, reformar a casa inteira, né? E aí eu resolvi eu e ela fazer juntos. Eu lembro que a prima dela ajudou a gente um tempo, mas tudo ali foi a gente que fez, a gente que colocou o nosso sangue ali. Colocou a energia, né, Dani? Isso, colocamos energia. E aí começou a ir acontecendo, ela atendia, aí a prima dela acabou vindo trabalhar com a gente também, então ficava ela e a prima dela nos atendimentos, e eu ficava na divulgação. Na época era uma rede social chamada Orkut, e tinha o MSN também, que divulgava bastante, blog. Eu fiz na época um blog para ela, onde a gente fazia as divulgações e tal. E continuei estudando, né? E morrendo de medo de um dia ter que atender. E aí foi acontecendo da gente chamar. Eu lembro que tinha uma moça, ela era do Centro Metamorfose, o nome dela era Deva Dipta. Ela acho que ela está no Rio de Janeiro. Eu lembro que ela veio para São Paulo, eu falei assim, você dá um curso individual aqui pra gente, a gente tem um espaço pequeno e tal, estamos começando agora. Ó, ela falou aqui, a Júlia Cazuco também foi uma pessoa que ajudou demais. Eu lembro que o Bento Carlos, uma vez ele veio dar um curso para mim, e a Júlia foi modelo minha, foi fantástico, assim. E aí a gente fez o curso com a Devadipta, foi a hora que eu entrei um pouquinho no método Devani-Choque, porque até então eu não conhecia nada a respeito do trabalho do Metamorfose. Depois eu fiz um outro curso com uma outra pessoa, foi vindo até eu cair no Gilson. Quando eu caí no Gilson, aconteceu duas coisas ao mesmo tempo. A primeira foi que sempre quando as pessoas queriam marcar comigo, eu acabava empurrando para outra pessoa. Eu tinha medo de atender. Eu tinha medo de entrar dentro de uma sala com uma pessoa e ter a responsabilidade ali de tocar numa pessoa que possivelmente está com alguma questão, está com alguma doença, com algo que ela vai pedir ajuda para mim, e eu não me sentia preparado o suficiente para estar tocando aquela pessoa, para estar entrando num trabalho terapêutico. Então, aconteceu um dia de um casal eles estavam vindo para São Paulo, um casal de Minas, e aí o rapaz falou, olha, eu quero que um homem atenda a minha mulher, e eu quero ser atendido por uma terapeuta mulher. Aí ela falou, tem sim um terapeuta aqui, ele atende eu fazendo assim para ela, não vou atender, e ela vai sim, vai, a sua massagem é boa, você sabe fazer, você vai atender. E aí acabei que eu fui atender essa pessoa e eu lembro que para mim, nossa, foi muito difícil o primeiro atendimento. Difícil assim, deixa eu ver se essa hora já pode falar. Acho que já pode falar. Foi difícil no sentido assim, eu ficava pensando como que eu vou segurar o Daniel homem. Porque o Daniel homem, ele não estava acostumado a ver mulher nua todos os dias igual eu vejo hoje. Sabe? Como que eu ia me comportar dentro da sala? Como que eu ia separar o Daniel homem do Daniel terapeuta? Então, para mim, foi muito difícil. E aí eu lembro que a mulher, ela começou a pegar na minha perna e me chamar de gostoso, me beija e falar algumas coisas. E a hora que eu tive uma ereção, eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? E a minha criação é evangélica, né? Então eu comecei a orar ali, a pedir para Deus, literalmente, para segurar aquela mulher ali e segurar eu também, porque eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço?
Ô Dani, eu E acho que isso é uma questão que todo terapeuta passa, né? Eu, no meu primeiro atendimento, assim, hoje eu não estou atendendo mais, mas assim, eu tinha um medo de entrar numa sala terapêutica sim, e enfrentar aquela. Por mais que você faça curso, sempre é uma alma que está ali. A gente pode conhecer. Acho que é Jung que fala, conheça todas as técnicas, mas ao tocar, né? Seja sempre exatamente. amor, né? E eu acho que todo mundo passa e de repente ter uma ereção, para quem está começando é super normal, porque às vezes você não consegue fazer essa separação, às vezes você não está vacinado ainda, né? Que a gente não trabalhou os Sim, feromônios e tal. E eu acho que isso todo mundo passou, não é só falar assim, não, porque eu fiz a formação, eu estou pronto. Não, acho que é tempo de terapia mesmo, né? É sala que ensina a gente. sim, mesmo porque eu ia em alguns cursos onde as pessoas que estavam facilitando falavam, eu ia perguntar, escuta, o que que eu faço se eu tiver uma ereção fazendo a massagem em uma pessoa? Algumas pessoas falavam, deixa eu ter ereção. Outras pessoas falavam, não, você não pode sentir prazer no que você está fazendo. Então eu ficava meio que perdido. O que que eu faço? Em um lugar fala uma coisa, no outro fala outra, pode, não pode, e aí por isso que eu falo que o meu processo terapêutico, o meu trabalho em relação ao Gilson, eu acho que foi o que mudou completamente a minha maneira de pensar, porque eu É. passei por diversas escolas de Tantra, eu tive muitos mestres, mas eu acho que o Gilson, a maneira como ele falava, o jeito como ele me dava atenção, quando eu chegava com essas dúvidas que hoje em dia são dúvidas bestas, né? Dúvidas assim que a gente fala, nossa, isso é bobeira, né? Mas Mas para para quem quem está está começando, não começando é é, muito não. importante. Sim, é Ó, muito importante. E eu acho que é ali que vai o direcionamento correto para quem vai trabalhar com a terapia tântrica, principalmente para a pessoa entender que não é errado você sentir prazer pelo que você está fazendo, só que você é responsável pelo seu prazer. O que, que você vai fazer com isso? Ah, eu tive uma ereção, tudo bem, mas o que, que você vai fazer? Você vai começar a se esfregar na pessoa? Você vai começar a se insinuar para a pessoa? Ou você vai continuar fazendo o seu trabalho e respeitar a vulnerabilidade daquela pessoa que está ali deitada? Porque a pessoa que está deitada, ela está vulnerável. é. Então, essa lição que o Gilson conseguiu me passar legal, entendeu? Porque ele Uhum. parou, ele olhou e ele falou, é isso, isso e isso. Não tinha A aquela coisa. Dani, ó, a Pode Dani falar. colocou aqui a frase que eu não consegui lembrar. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Que é um pouco do que o Gilson passou para você, né? Na hora que você tocar uma alma humana, seja um humano, não é? Não é um pouquinho disso que ele passa? Pelo menos foi isso que eu senti quando eu fiz o curso com ele. Uma lição também que ficou muito marcada para mim veio de uma terapeuta muito famosa, a Deva Puja, que a Deva Puja, ela conseguiu me explicar o que significa a palavra interagente. E em relação a isso que a gente está falando, é muito importante que o interagente ou a interagente, ela interaja com a gente durante esse trabalho. Porque, assim, se a pessoa que está deitada, ela também não quiser, não acreditar no trabalho, não quiser entrar no processo, não tem como, o terapeuta não consegue fazer milagre, né? Então, eu acho que é o que o Luiz está falando aqui, ó. Que a pessoa deitada, independente do sexo ou opção sexual, é um ser de luz. E nós também somos, né? Então eu acredito que quando está acontecendo aquela troca de energia ali, a troca de energia é uma coisa e a troca de fluidos é outra, né? Então a gente tem que saber separar bem isso daí.
Então aí, voltando à história que eu estava contando da minha vida, eu atendi a primeira vez uma pessoa, inclusive essa semana agora, eu atendi de novo ela. Ela Que é uma maravilha! interagente que ela foi a primeira pessoa que eu atendi e hoje eu ainda atendo ela. E essa semana, quando eu fui atendê-la, eu me emocionei muito, porque a hora que ela virou de lado, eu pedi para ela virar de lado, quando eu fui começar a sensitive aqui na lateral do corpo, ela fez uma tatuagem aqui no braço e ela escreveu assim, eu sou propriedade sagrada. E aí, na hora que eu li aquilo, eu comecei a chorar ali fazendo a sensitive, porque você imagina o privilégio que é e a responsabilidade que é a gente, como terapeuta, tocar uma propriedade sagrada. Então, para mim, foi muito, muito gratificante ela se permitir ser tocada por mim e eu ler aquilo ali naquela hora. Foi muito, muito legal. E aí, Érica, o que aconteceu? Eu fui fazer um curso com o Gilson, e na época eu não queria que a Analine fosse comigo. Porque assim, a gente que é homem, a gente é criado naquela, né? Que tem que ser o machão, tem que ser o provedor e tal. E aí eu sabia que se eu fosse em um curso desse em grupo, lá eu ia mostrar uma fragilidade, eu ia possivelmente chorar, eu ia possivelmente ficar em um estado. Então eu comecei a contar um monte de mentira, porque já encheu as vagas, já está lotado, não cabe mais e tal. E aí ficou faltando naquela época uma mulher para completar o Daí o grupo, né? Gilson falou assim, vem, Naline. O Gilson falou, tem uma vaga aqui com desconto e tal. Ele não chamou a Analine direto, porque ele não conhecia ela. Mas ele chamou uma amiga nossa, a Sueli, e aí a Sueli chamou a Analine. Então foi assim... Só que aí ela não foi, né? Ela falou, não, eu não vou, porque... E realmente, para mim, foi um curso que mudou muito a minha vida, porque lá eu me lembro até hoje que teve uma prática que o Gilson fez, e eu comecei a sentir muito gosto de sangue na minha boca, fazendo a respiração circular. E eu lembro que eu comecei a meio que apagar ali na hora da respiração, respirando, 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 sentindo o gosto de sangue enorme na minha boca. E aí teve uma hora que eu apaguei e quando eu abri o olho eu estava em um navio com um monte de pirata. E na hora que eu olhei, eu me assustei, aí eu fui andando para trás e sentei num banco. Na hora que eu sentei, uma pessoa veio e me abraçou, e aí na hora que eu olhei era o meu pai. E aí, putz, cara, eu comecei a chorar muito, muito, muito. Daqui a pouco eu comecei a ver as minhas filhas, e aí comecei a dar risada. É um mix de sensações muito louco, né? E aí eu lembro que a hora que eu voltei, tava na integração, tava tocando uma música do Roberto Carlos até na integração. E aí eu abri o olho, eu olhei para a menina que estava fazendo a prática comigo e ela estava com uma cara assustada. Eu falei, nossa, que estranho. Aí senti o gosto de sangue. Quando eu fiz assim, ó, eu olhei, a minha mão estava cheia de sangue, mas como a luz estava escura, eu vi uma coisa preta, né? E aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí ela falou assim, espera um pouquinho, que daqui a pouco o Gilson vai falar com você. E aí, na hora que eu olhei aquele monte de sangue na minha boca, a minha garganta aqui estava toda marcada, parecia que alguém tinha me esganado. E só que depois o Gilson me falou que quem fez isso sozinho foi eu mesmo, que apertei a minha garganta. E aí eu perguntei para ele, né, o que é isso? Aí ele falou assim, meu, é sapo. Ele falou, provavelmente... Isso, ele falou, provavelmente você é uma pessoa que não fala o que você tem que falar, você fica guardando. E aí isso vai travando o seu Vishuddha. Aí eu falei, Vishuddha? Que diabo que é Vishuddha? Aí ele falou, Vishuddha é o chakra da garganta, é o chakra da comunicação. Aí eu lembro até hoje que ele estava fumando lá na calçada da onde estava tendo o curso,
E aí ele falou assim, meu, quem você tem que mandar tomar no cu, manda logo. Não fica com... Não fica guardando mais, chega de guardar. Aí ele Ô, falou assim, ó, Dani, semana que vem eu vou dar uma prática que chama Caminhos do Amor. E eu gostaria muito que você fosse. Aliás, você é um cara que tem uma energia muito boa. Então eu queria te chamar para ser o meu assistente. Eu falei, que putz, máximo. sério mesmo? Aí ele falou, sério. Eu falei, eu quero, cara. Aí ele falou, a única coisa, a única... como é que fala? O único... O único A única senão... coisa, a única coisa que você vai ter que fazer, que eu exijo, é que você vai ter que participar do tema 1 do Caminhos do Amor. Que é eu sou o problema e eu sou a solução. Aí eu falei, beleza, eu vou fazer. Aí ele falou, só que vai ser no Rio de Janeiro, semana que vem. Eu falei, não, pode colocar aí que eu vou sim. Aí foi eu e uma caravana. Nessa época já tinha, acho que umas 6 pessoas trabalhando lá com a gente. Aí eu levei todas as terapeutas, eu fui, a Naline E foi daí uma não teve prática. mais problema na Aline estar do teu lado. Daí você falou assim, não, agora eu vou, agora que eu já... Porque aí eu vi direito o que que era, eu entendi o que que eu precisava trabalhar em mim, e aí eu acabei indo. A Dani tá perguntando quem que é o Gilson, é o Gilson Isso. Nakamura. Ele foi... o Gilson praticamente ajudou a fundar o Centro Metamorfose. Metamorfose. O Gilson, o Evandro Palma, o Pacho Pati, são os pioneiros lá. A Deva Lopa foi os primeiros os primeiros terapeutas que trabalharam com o Devani Shock foi ele. Então, aí a gente foi no Caminhos do Amor, tema 1, aí eu acabei virando assistente do Gilson aqui em São Paulo, fixo, né? Todo o curso do Gilson que ia ter, eu que estava lá para receber as pessoas, para organizar tudo até ele chegar. Acabei fazendo o tema Caminhos do Amor, eu fiz todos. Eu só não fiz agora o tema 8 e o 9, porque eu passei pelo tema 7. O tema 7 é muito, muito difícil, complicado mesmo. Uhum. E eu acredito que grande parte do que eu entendo como Tantra, do que eu vivencio como Tantra, eu agradeço ao Gilson, que foi quem me colocou nesse caminho aí. Ah, Daniel, mas você fez outros cursos? Eu fui fazer outros cursos, sim. Só que, Ô, para mim, não Dani, fez tanta diferença. tem uma Pode... pessoa pedindo para entrar que faz um pouquinho parte da história sua no Tantra. E eu tô colocando ela aqui, vamos ver se ela entra. Tá. Olha aí quem tá aí. Quem é? Vira, B. Ai, gente, desculpa, foi sem querer. Foi sem querer, desculpa. Ah, mas essa aí faz parte da história do Tantra do Daniel. Ela tá aí. Me perdoa, foi sem querer. Ah, E eu tentando desligar e não conseguia. não tem importância, Me mas eu tenho que perdoa. contar, gente. É. Olha que linda. Olha, eu Vou acabei contar. de Essa mulher aqui conheceu o amor da vida dela num curso do Daniel. E eles se verdade. casaram recentemente. É verdade. Foi. Não é verdade? É verdade. Vocês já estão em São Paulo, B? A gente já, Dani. Fizemos a lua de mel lá mesmo. Ai, que maravilha. delícia! Tá vendo? Você não sabia que era para entrar, mas entrou. A Não, gente gente, tá olha, muito eu cheguei feliz. correndo. Ó, marido, seu marido está aí, ó, o Felipe, cheio de coraçãozinho. Olha lá. Ai, meu Ah, Deus. O Felipe falou, entra, porque eu acabei de sair do trabalho, cheguei correndo e liguei. E, ai, gente, me perdoa. imagina, bem-vinda. Não, Conta pra muito gente. bom você ter entrado. O Tantra, ele mudou tua vida? Olha, ele muito. Mudou. O Felipe sabe, a gente conversa muito sobre isso, né? Porque quando eu conheci o Felipe, eu acho que foi no 3º curso ou 4º, não tenho certeza agora. E o que acontece? Eu estava muito perdida, o Daniel sabe disso.
E ali no Tantra eu fui me encontrando, fui entendendo o que estava acontecendo comigo, fui entendendo as mudanças. Na verdade, Dani, até hoje, né? Eu fiz aí o Isis, né? O Shiva Kali, o Shiva Shakti, o Lilith, né? Lilith. E até hoje a gente vai recebendo, sabe, muitas informações. Não é assim que Sim. você simplesmente você faz o curso ali e naquela semana que você passa naquele processo muito intenso, né? Que você fica assim realmente inundada de informações e de sensações e de sentimentos, mas é o tempo, gente, não adianta. E você vai ligando aquela coisa de teia, sabe? A gente vai Uhum. fazendo as ligações e a gente vai. E eu e o Felipe, uma das coisas que. Porque a gente tem. Eu gosto de deixar essa observação da nossa diferença de idade, da resistência que eu tinha com relação a isso, né? Porque são 20 anos de diferença. E a gente conversa muito, 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 muito. E assim, você, Dani, tá sempre nas nossas conversas, sempre. A gente tá sempre falando e a gente tá sempre estudando os cursos, estudando tudo que a gente viu e tudo que a gente aprendeu aí, né? E tentando colocar em prática, não no sentido da massagem em si, mas do sentido de todo o contexto, das coisas que a gente ouve, que eu falo sempre isso. Eu não conheço o Daniel como marido, como pai, mas assim, quando ele pega o microfone e ele incorpora aquele Daniel ali, assim, é isso que a gente traz muito para a nossa relação, sabe, Dani? Isso eu queria deixar bastante claro. E sim, o Tantra mudou a minha vida, virou assim de perna para o ar. E é isso que você acabou de falar. Eu conheci o amor da minha vida ali. E a gente está aí tocando, né, com as nossas diferenças. E o Tantra, assim, não tem como, ele faz parte da nossa vida. Tá aí, Que no nosso lindo, dia a viu, dia, Dani? na nossa rotina. Então, Histórias, nossas histórias. esse trabalho que você faz, Dani, é importantíssimo, né? E eu gostaria que você. Eu sei que você é um ser humano também, deve cometer as suas falhas, né? Mas que Sim. você não desista, porque você ajudou a fazer essa transformação na minha vida, na vida do Felipe, e por consequência na vida das pessoas que estão junto com a gente, da minha filha, dos agregados, entendeu? Assim, gente, se eu for falar sobre tudo, eu vou ficar horas e era isso aí. Bê, obrigada, Obrigada a amiga. vocês e Obrigada. Obrigado, Bey. Deixa eu só contar Imagina, uma foi um coisinha prazer. rapidinho aqui. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. A semana passada eu estava já com a ideia, porque eu estou pensando em trabalhar com carro. E semana passada eu estava com a ideia de dar o meu último curso agora em setembro, que é o Neotantra Experiência. E aí no dia que eu conversei com a Analine, que eu falei assim, meu, eu não vou mais dar curso, eu vou ficar só fazendo alguns atendimentos e vou abrir uma estética automotiva, porque é algo que eu também gosto de fazer, de trabalhar. E eu tô cansado, sabe? Eu falei pra ela, é muito desgastante você ter que cuidar de tudo, de levar colchonete pro lugar, caixa de som, papel higiênico, sabonete, comida, e aí tem que ficar, sabe, os meus cursos, eu abro 20 vagas, 10 para homem e 10 para mulher, vende 15 mulher e não aparece homem. Infelizmente, o público masculino, em relação ao Tantra, ele ainda é um público muito doente, é um público muito difícil de lidar, de trabalhar, de trazer para o Tantra, sabe? E aí, no dia que eu falei isso, eu subi aqui pro meu quarto, e aí eu abri o celular e eu vi o vídeo de vocês casando, cara. Ah, que lindo. Aí eu desci para atender uma mulher, a mulher falou assim para mim, meu, eu não consigo mais me relacionar com ninguém, porque eu não acredito mais no ser humano. Aí eu peguei o seu vídeo e mostrei para ela e contei a sua história. Aí ela falou, putz, eu acho que o Tantra, então, pode ser uma alternativa para mim. Eu falei, porque
se você entrar no Tantra sozinho, é muito difícil de dar certo. Porque não adianta eu ser praticante do Tantra se a pessoa que está do meu lado não é, sabe? Então, eu queria agradecer você e o Felipe por me fazer acreditar ainda, entendeu? Por me fazer acreditar e não desistir, porque o ser humano tem jeito, sim. Então, eu agradeço muito e eu espero que vocês sejam muito felizes e quando completar um ano, eu faço questão de que vocês dois vão em um curso meu pra gente celebrar lá, tá? Ô, Dani, tem daqui um ano, você vai fazer de novo o Eros e Psique. Tem um ritual de um casamento lá, não tem? De renovação de votos? Tem, no Eros e Psique tem uma renovação. E aí, o Eros e Psique geralmente eu faço em setembro, né? Esse específico eu vou fazer ele em julho, que aí dá para vocês irem e comemorar lá. Vai ser lindo. É lindo, viu? Eu renovei meus votos nesse curso. Foi a coisa mais linda do mundo. Chorei que nem uma condenada. E eu vou te falar, esse é o curso que faltava para mim e era o curso que falta para o Felipe. Assim, que era o que a gente queria fazer. E a gente queria fazer junto. Esse era o curso que a gente queria fazer. Ah, eu vou estar lá para ver vocês renovarem votos, hein? Então, ó, ele já está assistindo aí, ó, ele já sabe que é um presente meu para vocês dois, então, esse participação. Eu tô super feliz, tá vendo, Felipe? Você aprende a varrer a casa pra gente chegar, porque a gente briga porque ele não varre a casa. Mas eu também não vou, não. Eu quero te agradecer demais, eu quero agradecer a vocês. E, assim, você viveu a minha dor, né? E eu vou te falar que muito dessas dores foram curadas. Tanto foram curadas que eu tive essa oportunidade agora de encontrar o Felipe, né? E da gente poder viver, porque eu falava para ele, mas a nossa diferença de idade, o Felipe falou para mim, mas o que isso importa? Não importa quanto tempo a gente vai viver junto, importa que a gente vai viver. E o tempo que a gente vai viver da melhor maneira que a gente puder. E é isso que a gente faz. A nossa vida ela é meio toda ritualística e o Tantra está sempre, vocês estão sempre, vocês fazem parte da nossa vida. E a gente quer manter esse laço aí para sempre. Com certeza, esse ano a gente vai estar junto. E é isso. A gente está feliz, sim. E graças a vocês. Graças a você. E você não pode desistir, Daniel, porque é a sua missão. Eu sei que não é fácil, que é difícil, que é um fardo que você carrega, um prédio de quantos andares que você carrega nas suas costas, né? E eu fico feliz de ter sido esse motivo para você não desistir. Sempre você vai querer desistir, mas você sempre vai ter motivo. E a gente não vai deixar, né? Você não vai falar assim, não. É isso aí. É missão de vida, é Ikigai, Daniel. Você coloca a tua energia. E é difícil, que nem... tem gente deixando, a Dani está deixando o Tantra porque ela passa por uma série de coisas, mas eu acho que tem a ver com missão de vida. E quando você entra, eu acredito que você não consiga sair. Talvez você vá para outros caminhos, mas sair do Tantra é uma teia, né? A gente não consegue. É porque é assim, Érica, se a gente escolhe, sei lá, eu podia ter escolhido abrir um puteiro, sabe, e ganhar dinheiro, e trabalhar para ganhar dinheiro. E fazer programa também, sei lá. Eu acho que eu não sou uma pessoa tão feia assim que ninguém vai pagar R$50 para transar. Então, é muito de quando as pessoas vêm procurar a gente para trabalhar com a gente, eu falo para a pessoa assim, você quer ganhar dinheiro ou você quer salvar pessoas? Porque se você quer ganhar dinheiro, terapia tântrica não dá dinheiro. Você ser terapeuta, eu acho que nenhum terapeuta pode bater no peito e falar eu fiquei rico fazendo terapia nas pessoas. Não fica. Porque é um trabalho difícil, não é fácil você lidar com um ser humano. Agora, se a pessoa falar eu quero ganhar dinheiro, você quer ganhar dinheiro,
vai trabalhar com massagem tailandesa, com massagem nuru, vai trabalhar com outra coisa, aproveita a sua juventude, guarda dinheiro, porque lá no futuro você vai precisar. Então, eu acho que o que não é interessante é a gente ficar se enganando e ficar enganando os outros, sabe? Tem muitas pessoas que entram para trabalhar, mas você percebe que a pessoa, ela não tá nem aí pro interagente, para aquela pessoa que deita ali no colchonete e que tá pagando a comida dela, o ganha-pé, o ganha-pão. Ela tá ali pelo dinheiro, né? Sim, e às vezes a pessoa, ela entra na sala, ela faz a massagem, ela não pergunta nem o seu nome, sabe? Ela não pergunta nem como que você tá, o que você tá procurando. Então, eu acho que a gente se engana demais e também a gente se deixa ser enganado. Sabe? Quantas vezes eu não fui receber massagem e eu passei por uma situação dessa? Uma vez eu fui receber uma massagem, a hora que acabou a massagem, a pessoa veio com um monte de papel higiênico me limpar. Eu olhei pra ela e falei assim, eu caguei. Aí ela falou, não, você ejaculou. Eu falei, o que que tem? É de Deus. Uma ejaculação, ela pode trazer uma vida. Eu não tô cagado, não me limpe. Sabe? Desculpa de eu estar falando isso. Mas eu acho que é isso. Eu vou sair, vou deixar vocês aí. Obrigada, pequena. Olha, muita felicidade no novo... na nova fase. Que você faça esse amor crescer, que ele contagie todo mundo, porque tá lindo de ver, viu? Obrigada, gente. Sim. Obrigada de coração. Manda um abraço pro Felipe, um abraço pra sua filha. Ele deve estar na academia, ele deve estar acompanhando. Ele mandou coraçãozinho, agradeceu você, tá todo assim. Bê, obrigada por ter entrado. Obrigada, valeu gente. mesmo, fizemos Daniel chorar. Tchau. Tudo que eu queria. Beijo, gente. Gratidão. Beijo, tchau. Beijo, gratidão. Eu vou continuar acompanhando vocês daqui, tá? Beijão. Tá bom. Tchau, Tá bom. Dani, foi ótimo essa entrada da B, né? Você chorou. Vamos continuar a sua história, porque na hora que eu vi que ela estava pedindo para entrar, eu falei, gente, faz parte da história dele. Daí vamos lá, a gente estava no Caminhos do Amor. Daí foi no Caminhos do Amor que você... Sim. Caminhos do Amor, Caminhos do Amor, ele é uma prática que te vira do avesso, né? Caminhos do Amor o Diogo tá aqui, ó, ele pode... O Diogo, ele fez alguns que eu tava também, e ele pode falar aí que é uma prática que eu acho que todo ser humano deveria passar, sabe? Só que lá atrás eu já ficava meio emputecido com os homens por conta disso, sabe? Porque eu ia lá pro Caminhos do Amor, tinha 50 mulheres e 10 homens. Eu falava, porra, a Gabi também, ela participou de um monte de Caminhos do Amor comigo, ela sabe a importância que é na formação, eu acho que não é nem de um terapeuta, mas de um ser humano. Vida, né? Sim, de você olhar para as pessoas de uma maneira diferente, sabe? De você não ficar julgando as pessoas pelo que tem aqui na carcaça, sabe? Mas você olhar para a alma das pessoas e você conseguir enxergar que ali tem um ser humano e que às vezes ele está passando por tantas dificuldades quanto você. E que não custa nada a gente olhar para a pessoa com um pouquinho mais de atenção, né? Então eu acho que o Caminhos do Amor, ele forma... as pessoas para trabalhar realmente com o Tantra, sabe? E esquecer que Tantra é só massagem. Tantra não é só massagem. Tantra tem muito mais. Né? É acolhimento, é respiração. Eu acho que quando você faz Caminhos do Amor, você olha para o outro, mas você se enxerga também, né? Porque nós somos espelhos. Sim, eu acho que a gente entra a gente acaba entrando sem querer e sem saber o que é. A gente acaba entrando no que é conhecido como Kaula Tantra e sem perceber a gente vai caminhando no barquinho ali até a gente chegar no Samaya, né? Que é o Tantra mais sutil, é a linha mais
mais delicada do Tantra. Não que o Kaula não seja importante, é importante, mas eu acho que o Samaya, eu acho que é a busca de todo ser humano, né? Eu acho que a gente entra por uma porta, mas eu tô falando de mim. Eu entrei por uma porta e hoje eu já vejo que eu tô precisando de uma coisa mais leve, mais... Talvez indo por um caminho mais sutil, mais... eu diria até mais espiritual. É uma coisa bem diferente daquela porrada que eu precisava logo no início, entendeu? É que parece que você vai... É que nem uma cebola, você vai tirando as cascas, né? E você vai olhando, vai ficando... Ai, como eu diria, ainda tem muita casca para tirar, viu, Daniel? Mas ainda, hoje, às vezes eu falo assim, ai, não sei se eu aguento mais. Mas pode ser a idade também, né? O Diogo falou assim... Mas eu tinha caminhos do amor, assim, tipo, sei lá, o tema 4, que é um tema que te vira do avesso, que você chora. Eu chegava pro Gilson, falava, Gilson, isso nunca vai acabar, cara. Aí ele falava assim, você tem uma vida lá fora. A sociedade vai te adulterando e vai te jogando esse monte de lixo emocional aí que você colocou pra fora. Aí eu ia no tema 6, que é um tema mais leve, mais delicado, mais doce, e chora de novo também. E nunca acaba, né? Porque a gente está em constante trabalho de desenvolvimento, né? E quando foi que você descobriu que você queria trabalhar com cursos? Porque daí você tem no teu portfólio de serviços tântricos, vamos assim dizer, ó, a marqueteira falando, né? Vários cursos. E daí como é que foi que você foi para cursos? Então, o Gilson, voltando a falar dele, ele é uma pessoa que ele é muito foda, assim, sabe? Ele não quer guardar nada para ele. Então tinha muito curso que ele começava, aí ele olhava, ele apontava para mim assim e ele pegava o microfone e me dava. Aí eu falava, não. O que eu vou falar aí no microfone? Aí ele, se você não pegar, você não vai aprender nunca. E aí eu sempre, ainda com aquela história do Vishuddha, sabe? Eu tenho um bloqueio no Vishuddha, E aí teve um curso dele que chamava Raízes e Asas. O Raízes e Asas, antigamente, ele era um só. Hoje em dia, o Gilson dividiu ele em temas, que são acho que 4. Mas antigamente era um só. E aí ele falou assim, a minha namorada vai vir para São Paulo e eu quero fazer com ela. Então você vai, se vira aí, você vai conduzir. Eu lembro que naquele Raízes e Asas eu fiquei tão nervoso que eu quebrei meu pé. Mas eu consegui conduzir mesmo com o pé quebrado. Só que era assim, eu ainda não estava preparado para conduzir um curso da estirpe do Raízes e Asas, né? Que é o Raízes e Asas, ele é uma preparação para o Sexo e Plenitude, que é o outro curso que ele tem, né? Não, é do sexo à supraconsciência. E... Aí, desse daí, eu desisti. Eu falei assim, minha praia não é conduzir curso, não. Eu não sirvo para isso. E aí fiquei naquela, né? Eu falei, eu vou ajudar o Gilson, é gratificante para mim, porque eu aprendo pra caramba. Eu posso falar que com o Gilson eu não aprendi só o que é você conduzir uma prática de sensitive, de lingam, de oni ou de êxtase total. Mas com o Gilson eu aprendi o que era uma caixa de som, qual o cabo que você liga, o que é cabo P10, cabo P2, cabo RCA, mesa de som, sabe? O Gilson, ele ensina completo. E como eu sempre gostei muito de aprender, eu até brincava com o Gilson, que eu falava para ele assim, eu falava, Gilson, o dia que eu sair da sua assistência, você vai penar para achar um assistente bom igual eu. Ai, que malvado. Olha o ego. E eu falava, não, mas é verdade, porque quando você chega já tá tudo mastigado ali, ó. Só falta eu colocar a playlist de música para você dar o curso. Porque eu fui vendo qual que eram as necessidades dele, o que ele precisava.
Então eu já ia e fazia sem precisar, para que ele não precisasse se desgastar com essas coisas pequenas. E aí um dia a gente foi passando por vários processos e aí chegou o dia que eu fui fazer o tema 7 com a Gabi que tá aí, ó. Uhum. E eu lembro que lá no tema 7 eu tava conversando com a Kátia Silene lá de Curitiba e a Kátia falou assim, Daniel, no tema 7 o Gilson ele vai te provocar, mas não cai na dele. Não cai na dele e vai no seu. Eu falei, provocar como assim? Aí ela falou assim, ele vai fazer você falar sobre coisas que você não gosta. Aí na hora eu pensei assim, porra, eu já fui usuário de drogas e eu não gosto de falar disso. Eu usei drogas dos 12 até os 14, eu fui viciado em crack. E aí eu falei assim, eu não gosto de falar disso. Só que quando chegou lá, que ele tocou nesse assunto, que ele foi puxando, eu falei de uma maneira tão leve, tão tranquila, que mal sabia eu o que era que ia pegar lá. E aí o que pegou foi o seguinte, porque o tema 7 é uma prática que você fica 4 dias sem celular e sem falar. É quase um Vipassana. Isso, quase um Vipassana. E aí eu queria falar, porque eu tava, lá eu comecei a perceber que eu tava, o meu problema era com mulheres. Mas aí eu falei assim, cara, eu não tenho raiva de mulher. Porque eu gosto de mulher, eu sou heterossexual, eu trabalho com mulheres. O que será que é? E aí eu lembro que tinha uma moça fazendo junto com a gente, de Brasília, o nome dela é Anne. E aí eu fui almoçar com a Anne lá, a gente almoçando, entre os participantes podia conversar. Só não podia conversar fora do lugar ali. E aí a Anne falou assim, Dani, você sabe que eu pensava que eu tinha raiva de homem, mas no fundo eu não tenho raiva. Eu tenho medo. E aí na hora caiu a ficha pra mim, porque na hora eu me lembrei da minha primeira relação sexual. A minha primeira relação sexual, eu tinha 12 anos, foi com a minha professora de matemática, ela tinha 27. E aí na hora ela veio assim na minha cabeça, na hora que a Anne falou isso, ela veio na minha cabeça, essa pessoa. Aí eu falei assim, puta que pariu, eu tenho medo. Porque foi a primeira paixão da minha vida. E aí ela, como ela entendia, ela era muito mais velha do que eu, ela resolveu se afastar, porque ela viu que ia prejudicar. E eu lembro que na época eu fiquei doente, eu fiquei de cama, porque essa pessoa não quis namorar comigo, né? Que eu era uma criança. Entendi. E aí foi acontecendo muitas coisas nesse tema 7, e aí uma das coisas que aconteceu foi que a gente fez uma prática lá, onde eu tirei toda a roupa e eu comecei a gritar e pular, e a palavra que vinha na minha cabeça era foda-se, 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 e eu gritando foda-se, porque pra mim, ali eu tinha entendido que foda-se era a opinião das pessoas sobre o que... Entendeu? Porque vai ter pessoas que vai gostar do que eu falo e vai ter pessoas que vai criticar o que eu falo. Então aquele foda-se, eu tava falando justamente para isso. Foda-se o que as pessoas vão pensar, porque eu vou falar, eu vou colocar para fora o que eu penso. E aí, ó, a Roseli tava também nesse tema 7. Aí eu Dani, do meu lado. ó, Oi. a gente já está com quase 1 hora. Tô quase tentar. acabando. Não, Tá, vamos continuar. Se cair, caiu, tá bom? Daí não tem problema, tá ótimo. Continuemos. Quem sabe o Instagram dá alguns minutos pra gente. Aí eu lembro, Érica, que o Gilson sentou do meu lado e falou assim, como que você tá? E eu tava com dor na garganta que parecia que eu tinha feito uma cirurgia. Aí eu falei pra ele, assim, parece que eu fiz uma cirurgia na garganta. Aí ele falou assim, você lembra lá atrás do primeiro Caminhos do Amor que você fez? Do Vishuda?
Aí eu falei, lembra? Aí ele falou assim, então, agora o seu bicho dele tá liso. Tá... Foi liso que ele falou? Foi leve. Leve. É a hora de você usar o seu Vishuddha. E aí no outro final de semana eu ia ter uma prática no Samadhi de troca de massagem. E aí foi a primeira vez que eu levantei na troca de massagem e eu comecei ali a falar. E quando eu comecei a falar, foi a primeira vez que eu percebi em uma troca de massagens que os homens eles não estavam olhando para os outros o que estava fazendo. Eles estavam olhando ou para mim ou para a interagente que estava ali recebendo. E eu lembro até hoje que tinha um dos participantes, que é um amigo muito, muito querido meu, o André, que ele começou a chorar com o que eu estava falando. E aí que me deu um start, eu falei assim, cara, eu acho que está na hora de eu começar a conduzir curso. Aí a Sandra tava nessa troca e aí ela falou assim, meu, se você vai conduzir agora falando, eu vou te dar um microfone de presente. Aí ela me deu um microfone de presente, depois a gente comprou colchonete, compramos caixa de som, e aí foi indo, até que eu desenvolvi meu primeiro curso é o White Tiger Tantra. Porque eu fui em um curso de um terapeuta amigo meu que era sobre demonstração. Só que eu achei muito pouco, sabe? Muito simples. Você entra na sala, a modelo entra, o cara faz a massagem nela e aí acabou. Eu falei, não, tá muito pouco. Aí no White Tiger Tantra, o que eu fiz? Eu desenvolvi 5 meditações para homens, que uma é baseada no deus Ganesha, a outra é no Hanuman, Shiva, Brahma e Vishnu. Então a gente tem 5 meditações referentes a esses 5 deuses indianos. E aí no final do dia eu faço uma demonstração de massagem na modelo. Inclusive a minha próxima modelo tá aí, que é a Leandra. A Leandra. E foi o primeiro curso do Luiz, né? Isso. Aí foi o primeiro curso do Luiz. E é no sábado para homens e no domingo para mulheres também, que é 5 deusas, né? Que é Kali, Sarasvati, Parvati, Lakshmi e Durga. Então, quando eu dei o primeiro White Tiger Tantra, foram 14 homens. No segundo, já foram 22. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu tenho que dar um curso de massagem mesmo, em grupo. Aí eu tinha ouvido falar a respeito do Tantra de Isis, do ritual de Osíris, que tem lá no Egito. E aí eu fui estudar a respeito do Tantra de Isis e resolvi trazer o Tantra de Isis aqui pro Ocidente, pro Brasil. Só que eu não podia dar o ritual de Osíris, o original. Porque a gente é muito carregado de preconceito, de tabu, tudo é putaria. Então, se eu colocasse o ritual de Osíris, meu Deus do céu, acho que eu ia estar preso já. Porque... mas o Tantra de Isis é o teu carro-chefe, né? É o curso que porque o Tantra de Isis... Isis... deve estar do 12º, 13º, sei lá. Eu acho que já passou o 15º já. 15º, em dezembro vai ter o 16º. Que maravilha. Porque o Tantra de Isis, eu não coloquei o ritual de Osíris original, eu coloquei o ritual que eu escrevi junto com a Analine e com a Sandra. Nós 3 que desenvolvemos aquela prática que a gente tem no sábado à noite. E é linda, é emocionante essa prática. O que faz o diferencial, é o que faz o curso ser um pouquinho mais espiritualizado e faz muito sentido para muitas pessoas aquilo ali. Nossa, eu lembro que o último que a gente teve, o André chegou em mim um momento e ele começou a falar assim, cara, eu tô sentindo uma angústia muito grande porque eu sou de um clube de motoqueiro e eu briguei com um motoqueiro que era líder lá do grupo,
Passou uma semana, o cara pegou Covid e morreu. E eu não pude me despedir dele. E você imagina um cara falar isso no Tantra de Isis, Érica? Aí eu falei assim, Eu acho espera que é sábado à noite que você vai emocionante. ver. Nossa, no sábado à noite mudou a vida do cara. Muda mesmo. Dani, depois do Isis, qual foi o outro curso? Depois do Eros e Isis, Psique. foi o Eros e Psique. Uhum. Foi o primeiro lá em Morungaba, -2, né? Que você percebeu que hoje está fazendo 2 anos desse curso? Que pelo menos foi isso que o Instagram me mostrou, que há 2 anos atrás a gente estava congelando em Morungaba. Foi. A noite mais fria do Brasil, né? Daquele... E daí depois desses vieram outros, né? Acho que agora você tem Carícias. O Einsteiger Tantra, quando eu dei o... Eu só dei o Einsteiger Tantra 3 vezes. Na terceira vez que eu dei o Einsteiger Tantra, eu estava fazendo a massagem na Patrícia e ela começou a gargalhar. E aí eu olhando ali, veio a palavra na minha cabeça, Lilith. E aí eu falei assim, cara, o que é isso? O que é Lilith? Aí eu fui pesquisar, fui ver a história de Lilith, e aí eu falei assim, a Patrícia, quando eu a conheci, ela era uma coisa. Hoje, se você olhar para a Patrícia, ela é outra. Ela é uma Mudou, mulher assim. maravilhosa agora, né? Tem o antes tipo, e o depois dela, que você já colocou na tua página do Instagram. Eu comecei a perceber que ela tinha 2 mulheres ali dentro dela. Tinha a louca e tinha a santa. Ou seja, tinha a Lilith e tinha a outra. E aí eu falei assim, se toda mulher é assim, eu vou desenvolver um curso para mulheres. E aí eu desenvolvi o sempre Tantra 2 de mim. Sim. Eu desenvolvi o Tantra de Lilith e é fantástico. O Tantra de Lilith, eu coloquei a massagem com velas, né, no Tantra de Lilith. Que é maravilhosa. E as meditações também são maravilhosas. A respiração ovariana é bem, e vai bem ter legal. agora, né? Você tem um curso de Lilith agora em agosto, não tem? Agora, 14 e 15 de agosto. Então eu acho que assim, mulher, se você precisa liberar a tua Lilith, liberar essa potência que tem, corre lá que eu acho que ainda deve ter vaga. Tem vaga ainda, Dani? Tem, a gente sempre coloca mais. E não precisa ter medo, não. O que eu vejo nos cursos a gente vai, com o cu apertado, morrendo de medo, mas conforme vão acontecendo as práticas, você vai se liberando. Eu posso dizer que eu participei do Lilith, acho que uma vez, já fui assistente, e é lindo a transformação. E eu tinha um preconceito enorme de ser tocada por mulher. Uhum. E aí no Lilith você é tocada por uma mulher. E às vezes era um preconceito meu mesmo. E daí tinha a ver com a minha história de vida, porque eu não tive o toque da minha mãe na minha infância. E foi lá que eu aprendi a ressignificar isso, a aceitar uma mulher me tocando e a aprender que é lindo mulheres reunidas. E daí tem toda uma história. Eu acho que é só indo. Não dá pra gente contar o que é a Lilith, você tem que experimentar. A Leandra está dizendo assim que ela foi morrendo de medo e lá me despertou a vontade de trabalhar com mulheres. Leandra, sim, deixa de ser invejosa, que para mim também. Porque a primeira prática lá, a gente trabalha justamente o conceito de mãe, né? De cuidar, de dar carinho. Eu lembro que teve um Lilith, que teve uma mulher que chegou para mim desesperada, chorando, falando assim, Daniel, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir tocar ela, que era a pessoa que estava com ela. E aí eu peguei e falei para ela assim, eu falei assim, você tem 2 opções, você pode desistir, eu coloco outra pessoa no seu lugar, ou você enfrenta isso e isso vai mudar a sua vida. Como assim vai mudar a minha vida? Eu falei, vai mudar, você vai ver. Confia no que eu tô falando.
hoje em dia, ela também está trabalhando com mulheres lá no interior. Então, Lilith, eu acho que é um curso que você entra uma pessoa e sai outra. A Luísia Oliver está perguntando se é 14 de agosto. É 14 de agosto? É 14 e 15 de agosto. E daqui depois daqui uma semana. Depois do Lilith, daí teve Carícias, agora tem o Neo Tantra Experience, né? Que você vai fazer. Dani, como é que você, assim, como é que você cria esses cursos? Como é que vem essa iluminação? Porque, assim, você está trabalhando com a energia vital, e a energia vital tem tudo a ver com criatividade. Então, o que eu acho muito interessante é que você vai dando nome nos seus cursos. Como é que você materializa isso? Dá para... É respirando? Ou vem Então, uma iluminação que vem? O Neo Tantra Experiência, eu peguei desse livro aqui, ó. Na verdade, não é um livro, né? É uma apostila. Uma apostila. É Osho Therapy. Aqui tem muita prática assim de Neo Tantra, tem muita coisa ali que eu ainda não consegui colocar em todos os meus cursos, porque tem curso que não entra, entendeu? Que nem o Carícias, aquelas práticas ali, não faz sentido eu colocar no Carícias, entendeu? Uhum. Teve uma pessoa até que falou assim pra mim, ai, Daniel, você pode mandar pra mim por escrito tudo o que foi feito no Carícias? Eu tirei lá na hora, sabe? Eu escrevi muito do Carícias, mas teve coisas lá que eu vou sentindo a energia das pessoas. Eu falo assim, putz, dá pra fazer isso, entendeu? Eles vão dar conta. É que nem a gente tava falando do Lilith agora. Tem prática no Lilith que eu não posso colocar para certas mulheres, entendeu? Eu vou sentindo o grupo. Isso daí eu aprendi muito com o Gilson. O Gilson, eu já fui em curso do Gilson de massagem tântrica que não teve massagem tântrica. Ele falou, o grupo não está preparado. É que nem aquele dia em Curitiba, né? Você chegou para mim e falou assim, Érica, e se eu fizer essa meditação? Eu falei assim, não, vai surtar todo mundo, não faz não. Lembra? Falhou. Deixa eu só responder a Luísa aqui, ó. Ô, Luísa, eu acredito que vai te ajudar num sentido de que você vai tocar essas mulheres, essas mães, de uma maneira diferente, entendeu? Então, eu acho que é legal, sim, é interessante, é bacana. E a Dani está perguntando onde consegue a apostila. Essa apostila eu fiz... Deixa eu ver aqui. Essa apostila, ela foi um curso de 1992. Dani, eu acho que essa apostila aí, Dani, você não vai conseguir, não. Direto do período do tempo. Quem deu esse curso foi o Viresh, que já morreu, né? Não tem... O Viresh morreu, acho que em 90, parece. É de 82 essa apostila. E não é nem minha, é da minha irmã. A minha irmã que fez esse curso. A minha irmã, ela fez ela recebeu o sannyasem dela do próprio Viresh. Então, ela fez a formação lá. A Dani Cardillo quer saber que curso é esse, pois ela vai estar em São Paulo no dia 15. O Lilith é um curso só para mulheres, onde a gente vai trabalhar o conceito de liberdade. Lilith, ela é uma representatividade da liberdade. Então, Lilith vai ter meditação, vai ter prática de massagem, sensitive massagem, Oni massagem, êxtase total massagem. Vai ter uma prática de respiração ovariana, do Mantak-Chia, ou da Sajiva Hurtado, para quem conhece ela. Que mais que tem lá? Acho que é só isso. Meditação, respiração, massagem e bastante é toda a energia, e eu vou falar um palavrão, e porra louquice do Daniel, porque, Dani, a gente fez cursos juntas. É muito diferente. A energia que o Daniel imprime nos cursos dele é uma energia potente. Ela não é aquela coisa devagarzinho. É uma A1
durante 2 dias, tá, Dani Cardillo? Ela é do Rio, Érica? Ela é, e a Dani ela já fez curso de Tantra em Nova York e tal. Ela é Rio de Tem uma Janeiro. moça vindo do Rio de Janeiro pro Lilith, é a Rita Molik. Ela é uma terapeuta também. Ela tá vindo do Rio, acho que na semana que vem. A Dani, me manda informação pelo direct, depois o Dani te manda pelo direct, tá? Mando sim. Ô Daniel, o Neo Tantra Experience vão ser 4 dias em setembro, é isso? 4 dias, a pessoa ela vai ter a oportunidade de escolher se ela quer fazer só sábado e domingo ou se ela quer ficar os 4 dias. Uhum. Vão ser práticas de Neo Tantra, né? Neo Tantra é meditação ativa, meditação passiva, massagem, dança, vai ter de tudo. E não vai ser assim, a princípio, quando eu desenvolvi, eu queria fazer 2 dias só de meditação e 2 dias só de massagem. Só que aí, como tem pessoas que vão ter que trabalhar na segunda-feira, porque o feriado é na terça, eu tive que reescrever e aí eu vou adaptar lá da seguinte maneira. Vai ter meditação e massagem num dia, meditação e massagem no outro e no outro, entendeu? Os 4 dias vai ir intercalando. E lá a gente não vai ter só prática de sensitive, de Oni, de Lingam, êxtase total. A gente vai ter prática de massagem do Neo Tantra. Uhum. Entendeu? O Neo Tantra é um leque bem grande de massagem aí. E vai ser lá onde foi o Eros e Psique. Tá reformado lá o lugar. O rapaz, ele construiu mais 3 quartos. Quarto tem bastante lá. Lá, se eu não me engano, tem 10 quartos. Cada um desses quartos tem 3 camas. E ainda tem um dormitório lá que tem 16 camas. Então, é verdade. É enorme. Dani, tem umas perguntas que o pessoal mandou. Então, vamos entrar nas perguntas. Tem mais alguma coisa que você quer contar da tua história no Tantra? A gente já contou que teve casamento, você já foi cupido, que você já... Tem um monte de gente aqui falando que você mudou a vida, que é a outra depois que participou dos seus cursos. Tem alguma coisa que te marcou muito nesses anos todos de terapeuta tântrico? De atendimento ou de... Do que você quiser falar. Tem uma história que eu conto sempre nos meus cursos de um atendimento que eu fui fazer da mãe de uma cliente minha. Ela fez a ficha de anamnese e tal, a gente entrou na sala, conversamos um pouquinho, eu comecei a fazer a massagem, e aí em um determinado momento lá, já na Yoni Massagem, eu fui fazer a prática do Einsteiger Tantra. E o Einsteiger Tantra, ele é uma técnica que ele pega aonde a pessoa ela tem memórias, né? E eu lembro que quando eu comecei a fazer, eu fui para o lado dela, porque eu preciso... a gente está trabalhando com a glândula de Skinner, então eu preciso abrir um pouquinho a perna dela para que essa glândula ela consiga trabalhar. E aí ela levantou um pouquinho e começou a passar a mão no meu braço e ela começou a falar assim, para, Paulo, você está me sufocando. E aí alguma coisa falava assim para mim, Daniel, não para, porque se você parar, você não vai ajudar ela. E eu continuei, e aí eu comecei a chorar, porque quando eu abri o olho, eu comecei a ver a minha filha. Só que quando eu fechava o meu olho, eu estava vendo eu em cima de uma menina, eu transando com essa menina. E aí eu comecei a chorar, e ela também estava chorando demais, e daqui a pouco ela começou... Aquela dor começou a virar um prazer, ela começou a entrar em orgasmo. Aí eu peguei, fui parando, tal, diminuí, aí cobri ela com o roupão, deixei ela na integração ali e fiquei ali, eu também não conseguia parar de chorar.
Aí acabou a integração dela, eu dei um sinalzinho para ela, falei, eu vou te preparar um chá, eu já volto. Aí ela fez que sim, aí eu desci. Quando eu desci, a filha dela falou assim, Daniel, tá tudo bem? O que que aconteceu? Eu falei, ó, depois eu te conto, porque não foi fácil não. Aí ela falou assim, eu tô vendo na sua cara, que eu tava com os cabelos todo bagunçado, chorando. Aí fiz o chá, subi. Aí ela pegou e falou assim, você tem um tempinho? Eu posso te contar uma história? Eu falei, pô, quando você me perguntou no começo da sessão se eu já tinha sofrido por algum trauma, eu não quis te falar nada porque eu achei que eu tinha superado isso e é um assunto que eu não gosto de falar. Ela falou, mas quando eu tinha 12 anos, eu morava em Itaberaba, na Bahia, e eu era uma criança muito espoleta. E aí um dia eu briguei com a minha mãe e falei que eu ia fugir de casa. Tinha um vizinho do lado de casa que se ofereceu a dar uma carona para mim até a outra cidade, que era a cidade onde morava a minha tia. E aí eu entrei no carro dele, fiz uma mala e a gente foi. Aí eu falei, o nome dele era Paulo. Aí ela olhou assim assustada e falou, como você sabe? Eu falei, não, porque você estava falando aqui o nome de Paulo, né? Aí ela falou assim, pois é, ele mesmo. Aí ela falou, quando chegou a um determinado lugar na estrada, ele parou o carro num hotel. E aí falou, a gente vai dormir aqui hoje para a gente poder chegar lá na cidade da sua tia com um dia claro, né? E aí ele falou para a recepcionista que era um quarto só porque ela era sobrinha dele. Aí ela disse que ela entrou, tomou um banho e tal, e deitou. Aí disse que quando ela deitou, ele entrou no quarto e foi para tentar ter relação com ela. Só que aí ela disse que conforme ele estava tentando, a recepção era perto. E aí ele colocou o travesseiro na cara dela, falou, para não fazer barulho. E ali teve uma relação com ela. Aí ela disse que no outro dia de manhã, tal, ela colocou a roupa na mala e foi para a casa da tia dela. Quando chegou na casa da a tia dela falou assim, meu, o que você está fazendo aqui? Aí ela falou assim, não, é que ele falou, né, não, a mãe dela falou que era para ela vir ajudar a senhora está doente e tal. Aí ela falou assim, mas a minha irmã não deixa ela sair nem no portão, como que ela deixou ela vir para outra cidade? Aí pegou, já começou a mexer na mala dela lá e pegou a calcinha e viu a calcinha suja de sangue. Aí chamou ele e falou assim, escuta, você encostou nessa menina? Aí já chamou a prima dela e falou assim, ó, arruma as coisas aí que a gente vai levar ela no hospital. Falou assim, ó, se você encostou nela, é melhor você falar, porque eu vou chamar o tio dela é delegado aqui na cidade, e se você não falar por bem, a gente vai levar no hospital e vai descobrir. Aí ele falou assim, não, a gente teve uma relação sim, mas foi ela que quis, e toda essa história assim, aqui que tá contando, foi ela que mandou falar. Aí nisso o tio dela veio, levaram ela no médico lá, ela disse que o médico realmente falou, ó, ela mexeram sim, né? E aí o tio dela falou assim, ó, você vai voltar lá pra cidade, vai pegar a mãe dela, o vô dela e vai trazer aqui. Quando ela falou a palavra vô, ela já começou a tremer. E chorava. Aí ela pegou, diz que ele foi, buscou a mãe e o avô. Quando a mãe chegou, a mãe dela pegou, viu o que tinha acontecido. Aí eu peguei e falei pra ela, eu falei assim, meu, tenta entender o lado tanto dele quanto da sua tia e tal, tenta perdoar, né? Ela falou assim, não, mas a história não acaba aí, não. Eu falei, como não? Ela falou assim, pois a minha mãe chegou, a minha mãe viu que eu não era mais virgem, a minha mãe pegou e falou assim, agora você vai ter que casar com ela. E eu tinha 12 anos. Aí disse que levaram ela lá no cartório, ela falou que ela foi de chinelo de dedo, de vestidinho, fizeram casar, e aí quando voltaram, lá na certidão estava escrito assim, com separação de corpos até os 16 anos. Só que aí quando chegou, ele pegou e falou assim, mas aí pra mim eu não quero, porque eu quero uma mulher para cozinhar pra mim e pra mim transar.
Aí ela começou a chorar de novo e falou assim, pois o meu avô pegou e falou que era para mim ir morar com ele. Aí comecei a morar com ele e tal. Essa menina que tá aqui embaixo, ela pensa que ela é filha daquele traste, ela nem é. E é isso. Aí ela me contou essa história, né? Ela falou que quando ela fez 16 anos, ela começou a trair ele para um lado e ele trair ela para o outro e tal. E aí pegou, beleza, foi embora e tal, e eu fiquei com aquela... sabe quando você fica com angústia, com um sentimento ruim? Porque é uma história porque eu pesada, puxava né? no olho e eu via ainda eu em cima da menina, sabe? Aí eu liguei para minha terapeuta estava em Brasília, falou, eu não posso te atender. E aí isso era num sábado. Aí liguei para minha irmã também não podia me atender, que ela estava na Argentina com o namorado dela. Eu falei, puta que pariu, e agora? O que eu faço, meu? E aí tentei conversar com a Analine, mas a gente tem relacionamento, é difícil, né, de terapeutizar o Não dentro tem de casa. como. Não dá. Aí conversa vai, conversa vem. Eu tenho uma amiga que ela sempre traz amigas dela para passar comigo. E aí era num domingo, ela falou assim, Dani, eu tenho uma amiga minha que ela veio da Bahia e ela só tem hoje, você consegue atender ela? Eu falei assim, putz, Dani, eu tô mal pra cacete, mas eu vou atender, vai, meu. Aí eu atendi essa moça, e essa moça, ela é meia espiritualizada e tal, e aí ela pegou e falou assim, quando acabou a sessão, eu tava conversando com ela, e aí eu contei a história, e ela falou assim, eu posso fazer uma prática com você? Aí eu falei, pode. Aí ela falou assim, fecha os seus olhos. Aí eu fechei, ela falou assim, o que você acha que falta no seu trabalho? Eu falei, eu acho que falta espiritualidade. Aí ela pegou e falou, ela fez assim, ó, e ela falou assim, isso daqui significa alguma coisa pra você? Aí eu olhei e falei, não. Aí ela pegou, colocou a mão no meu coração aqui e falou assim, a nossa vida, ela tem como se fosse um prédio, como se fosse andares. E você está no terceiro andar. Então, o que aconteceu lá atrás, no primeiro, no segundo, você não precisa ficar querendo se redimir nessa vida. Aí ela falou assim, lá atrás você foi um homem muito poderoso e você amarrava as mulheres assim. E você ficava andando com elas na rua, desfilando para mostrar o seu poder. Aí ela falou, então nessa vida não é à toa que você caiu nesse trabalho com mulheres, para ajudar mulheres. Porque é uma oportunidade de você fazer algo diferente, né? E aí pegou, passou, tal, até esqueci essa história que ela tinha falado. Aí na segunda minha irmã me ligou e falou assim, Dani, a minha terapeuta, ela faz atendimento online, você quer fazer um atendimento com ela? Porque eu ainda estava mal na segunda. Eu falei, quero. Aí ela falou, ela tem um horário na quarta, meio-dia. Via Skype. Eu falei, beleza. Quando chegou na quarta, eu sentei lá no meu quarto, liguei o computador, abri o Skype, fiquei esperando a mulher entrar. Aí a mulher entrou, ela se apresentou, e essa mulher, ela faz um trabalho com pêndulo, né? Uhum. Eu não sei como que é o nome, mas ela fala assim, sua parte emocional tem que dar 10, tá dando 3. Aí ela vai pendulando, sua parte financeira tem que dar 8, tá dando 2. Ela vai fazendo isso. Só que quando ela entrou, ela começou a se apresentar, e aí ela pegou e falou assim, Daniel, você trabalha com o quê? Aí eu expliquei e tal. Aí ela pegou e falou assim, imagina uma escada aonde você tá no terceiro andar da escada, o terceiro degrau. Aí eu já comecei a chorar na hora que ela falou isso. De novo? Porque a mulher, ela nem conhecia a outra, sabe? Uhum. Aí eu falei, pronto, meu. Aí ela pegou e falou assim, você tem algum fetiche por corda? Aí eu falei, não, eu nem tenho corda em casa. Aí ela pegou e falou assim, porque você amarrava as pessoas no seu passado, você sabia disso? Aí eu comecei a chorar, e eu falei pra ela, assim, teve uma mulher que me falou isso domingo, uma mulher que eu também não conheço, que era lá da Bahia, que eu fiz um atendimento.
Então, essa vez, ela foi a única vez que eu pensei, assim, eu vou parar de trabalhar com isso, porque não é para mim, não dá certo. Eu sempre fui uma pessoa muito cética, assim, muito, eu não acreditava em espiritualidade, em espiritismo. A minha mãe, ela é espírita, eu lembro que direto ela falava para mim, Daniel, não fica indo beber no bar, porque tem um monte de egum lá e eles grudam em você para beber junto. Eu falei, mãe, se eles quiserem beber junto comigo, deixa vir. Eu ficava zoando, sabe? Uhum. E aí, dessa vez, eu acreditei pra caramba, porque eu vi o abuso sexual acontecendo com essa senhora, e duas pessoas diferentes falaram a respeito da minha vida passada. Então, e o Tantra, segundo o professor Laércio Fonseca, ele fala que o Tantra, a iluminação que o Tantra prega, é justamente isso, é você chegar nesse chakra aqui, ó, e você se lembrar do que você foi lá atrás. Porque aí sim você vai sair do ciclo, né, do que é você nascer, viver, morrer e reencarnar. Daí então, você já iluminou e deixa de reencarnar aqui. Isso. Então, as escrituras tântricas dizem que o ser humano ele busca essa iluminação, que é para sair para parar de ficar vindo para cá também, né? Para ficar que a gente vem aqui para aprender, né? Os espíritas dizem que nós estamos no mundo de expiação, né? Que a gente vem aqui para... Então, assim, a gente... Provavelmente, se a gente consegue essa iluminação, a gente vai passar para um outro plano. É que eu ainda não me lembro. É por isso que nós estamos aqui, Daniel. Por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para se purificar. E, às vezes, a gente não entende essa purificação, a gente não entende as coisas que acontecem na nossa vida, né? Querido, eu estava olhando as perguntas aqui, eu acho que a gente já respondeu todas as perguntas. A única que ficou é por que o Daniel só atende mulheres? Eu não atendo só mulheres. Inclusive, essa semana eu atendi Eu até comentei lá que ontem eu ia perguntar no grupo se tinha alguma pessoa lá que faz massagem na mão. Porque eu atendi um homem, atendi ele e depois a mulher dele. E aí depois eu fui atender uma outra mulher. E enquanto eu estou atendendo, eu caminho no futon, eu circulo em volta da pessoa, apoiando a minha mão. E na hora que eu apoiava, eu sentia demais o meu pulso aqui, ó. Por quê? De tanto ficar na língua massagem lá. Mas assim, não é que eu não atendo homem. É que hoje em dia eu me dou o direito de escolher quem eu vou atender. Ah, porque você é chato? Não. É porque, infelizmente, o público masculino, como eu acabei de falar, é o público que está mais doente. Todos nós estamos doentes sexualmente falando. Sim. Segundo o próprio Freud, né? Só que o homem, ele, por conta da criação, por conta da gente estar vivendo no patriarcado, o homem ele é muito mais difícil de enxergar que ele precisa de ajuda. O homem ele vai entender lá depois dos 40, 50 anos, que ele vai entender que a vida inteira ele ficou ejaculando, e orgasmo que é bom ele não conhece, ele não sabe o que é. Então, quando você pega um homem que você tem a oportunidade de mostrar para ele o que é um orgasmo de qualidade, é fantástico. Teve uma outra coisa que aconteceu no Eros e Psique, geralmente, eu demonstro a massagem em um homem, antes das pessoas fazerem, entendeu? Porque a massagem lá, ela é específica, né? Tem algumas obras que não é da êxtase total, por exemplo, ou da língua. Então, para mim, não tem erro, não. A Luísa disse, seu chamado é curar a si mesmo, é curar a si ao curar as mulheres. A Elaine está perguntando como você se limpa espiritualmente depois do atendimento. Então, geralmente, além de eu ter a pedra de turmalina negra dentro da sala, que ajuda bastante,
A gente sempre limpa o ambiente com os produtos adequados. A gente tem o Palo Santo. O Palo Santo eu não gosto de ficar usando muito na casa que a gente trabalha. Porque o Palo Santo, ele funciona tanto como um... É repelente que fala, Érica? Pode ser. Ele tanto repele quanto ele chama. Entendeu? Então, o Palo Santo a gente tem que tomar muito cuidado para usar. Agora eu mesmo, eu tomo banho de sal grosso, às vezes eu tô com a energia, eu sinto que a energia no meu corpo ela tá diferente, eu deixo cair água fria na minha nuca durante uns 10, 15 minutos, às vezes fico em pé em uma bacia com sal grosso para puxar um pouquinho a energia para baixo. Aqui perto de casa tem um centro espírita. Eu sempre vou lá também para tomar passe. Eles têm todos os dias a 1 e às 5. Então eu sempre vou, tem aconselhamento espiritual lá, tem um trabalho muito legal. Então eu costumo fazer isso. Gente. Eu percebo que a Analine, ela se limpa muito mais do que eu. Eu não sei se ela pega mais, pelo fato dela trabalhar com o público masculino, ou se tem alguma coisa a ver ou não. Mas a Analine, eu percebo que ela está o tempo todo se cuidando nesse sentido aí. Eu já sou um pouquinho mais desleixado, vamos dizer assim, né? Quando eu começo a perceber, que nem tem dias que eu deito na cama que eu fico angustiado o tempo todo, parece que vai acontecer alguma coisa ruim, sabe? Aí eu vou lá, tomo um banho de sal grosso, faço minhas orações e tento me cuidar dessa maneira aí. Dani, sabe o que a gente esqueceu de falar? Depois de toda essa sua experiência, tudo, você lançou ano passado a formação de terapeutas tântricos, né? Que inclusive quem quiser pode se inscrever, porque eu acho que ainda dá para começar na segunda turma. Pelo que eu... É que assim, gente, eu não diria que eu sou repetente, tá? Mas eu tô lá fazendo pela segunda vez a formação do Daniel, porque assim, a primeira você vai, mas é tanta informação que a gente está repetindo. Tem várias pessoas que estão repetindo, mas não é que nós somos repetentes, não, tá? Eu acho que a gente pode usar uma outra, sei lá, acho que nós somos assim, a gente está fazendo pós-graduação agora, na parte. Então o Dani tem, com toda essa experiência dele, ele acabou lançando junto com a Analine a formação em terapêutica tântrica. Ela é online. Ah lá, o Emerson, estamos lá de novo, né, Emerson? Com certeza. E a gente esqueceu de falar isso, que é uma formação que está disponível aí para você que gosta tanto, que... Então, assim, conhecimento nunca é demais, que nem disse a Patrícia, e a gente está aqui aprendendo sempre. A Patrícia vai entrar para a próxima turma agora também. A próxima aula ela já vai estar. Ai, que delícia! Eu vou grudar nela, porque ela tem tanta informação que eu quero pegar um pouquinho desse aprendizado dela, assim. Querida, eu acho que a gente tocou todos os assuntos. Engraçado. Aí, né? Ó, tinha uma pergunta que era assim, o Neotantra pode atuar em algum efeito numa vida passada? E a gente acabou falando disso. Parece que você já tinha todas as respostas das perguntas que vieram, que eu deixei aqui no caderninho, assim, fui vendo o que foi vindo. E a única que a gente não respondeu foi se o Tantra pode-se aprender Tantra pelos livros. Eu acho que não dá para aprender Tantra pelos livros, não. O que você acha? Eu acho assim, Érica, o Tantra... quando existiu o Tantra real mesmo, o Tantra que é conhecido como branco, o que aconteceu? Ele teve depois muita influência dos próprios arianos, entendeu? Porque não é que os arianos eles proibiram os drávidas de praticar o Tantra. Eles não proibiram, eles apenas pegaram e adaptaram ao jeito deles, entendeu? Assim como a Igreja Católica também adaptou muita coisa ao jeito deles, entendeu?
Então, muitos livros que foram queimados, que foram perdidos, ou a própria tradução mesmo que chega aqui pra gente, ela já vai chegar completamente deturpada, completamente diferente, entendeu? Uma vez eu fiz um curso de Tantra branco, com um rapaz, depois se você quiser eu até te passo o nome dele, e assim, me assustou demais, cara, porque ele falou assim, porque eles consumiam carne. Aí eu também consumo Eu carne. também Ele falou, consumo. mas não era carne animal, era carne de gente. Carne Eles tinham um humana. ritual que ia no cemitério comer carne humana. Por isso que foram morrendo muitos, né? Eles foram adoecendo. Então, assim, tem muita coisa dentro do Tantra que se a gente for falar, assusta demais as pessoas, sabe? Ainda mais aqui no Ocidente, onde sempre a gente tem uma pessoa apontando o dedo na nossa cara. Porque o seu Tantra não é verdadeiro. E qual que é? Né? Assusta mesmo, Porque sabe, se todos eles morreram, qual que é o Tantra verdadeiro? Eu vou fazer uma live em setembro com a Karina, lá de Ribeirão, e a gente vai falar justamente a respeito disso, das 7 linhas de Tantra, das 3 escolas, das 7 linhas, e do arco-íris enorme que ficou. Porque hoje em dia não tem mais Tantra branco, Tantra negro e Tantra cinzento. Tem o Tantra vermelho, tem o Tantra do Daniel, tem o Tantra da Naline, tem o Tantra da Érica, tem o Tantra do Nishok, do Ananda, do João, do Pedro. Então, cada um coloca um pouquinho do seu, né? Sim, cada um coloca um pouquinho do seu. O que eu li a respeito, por exemplo, sei lá, do Mishra Tantra, do Kaula Tantra, eu vou falar o que eu entendi. Pode ser que você vai lá ler a mesma história, a mesma coisa, e você entenda de uma outra maneira, entendeu? Então, eu acho que... Eu ouvi uma pessoa falar uma frase essa semana, que foi uma grande mestra minha irmã, que ela falou o seguinte, que o Tantra ele é um grande sim a tudo. O Tantra ele pega tudo. Não tem problema de você falar assim, eu sou terapeuta tântrica. E aí quando o seu cliente está excitado lá, você fala para ele, me dá R$300 que eu finalizo com um boquete. É o Tantra que ela está vivendo naquele momento. Entendeu? Eu sou terapeuta tântrico, mas quando eu vejo uma mulher gostosa, eu fico me esfregando nela. É o Tantra que ele está vivenciando. E tá tudo certo. Não tem. Se para ele ainda não caiu a ficha, se ainda não doeu lá no coração dele ou dela, por mim tudo bem. Então, eu acho que é isso. Não tem como a gente falar assim... Cada um no seu desenvolvimento, né? Sim, uma vez me falaram que tinha uma certa pessoa ali aqui em São Paulo, na Pompeia, colocando xamanismo no Tantra. Nossa, na época eu fiquei estarrecido. Mas pensando bem, deixa a pessoa colocar, é o que ela acredita, sabe? Não tem problema. Tudo muda, né? A impermanência é a grande certeza que a gente tem. Tudo vai mudando e a gente vai... se a gente pensasse, né, há 1 ano e meio atrás, que nós estaríamos fazendo Tantra via internet, via Zoom, não cabia na nossa cabeça de fazer uma meditação ativa através do Zoom. E hoje você vê que funciona, né? Então é tudo um aprendizado. Por isso que é o Neo-Tantra, vamos assim dizer. Eu fui atender uma moça a semana passada, ela é atriz de filme pornô. E aí quando entrou na sala, ela pegou e falou assim, eu posso fumar um baseado antes de receber a massagem? Eu falei, bom, poder não pode. Você acha que você precisa mesmo disso para você receber a massagem? Eu preciso. Eu falei assim, então vamos você vai fazer um acordo comigo. Eu vou deixar você fumar nessa primeira sessão. Na segunda sessão você vai vir sem fumar e vai receber e você vai me falar qual que é a diferença. O que tem de tão especial no seu baseado que você precisa dele para você entrar num processo pessoal. Aí ela desceu, foi lá na esquina, fumou a maconha dela, voltou, eu fiz a massagem de boa,
ela gostou pra caramba da massagem, aparentemente, né? Porque ninguém fala, ah, essa massagem foi ruim na cara do terapeuta. E aí, na próxima sessão que ela vier, a gente faz sempre para ela também entender que ela não precisa de um artifício para não sentir. ir para dentro. É porque é para não ir para dentro, eu vejo como uma fuga, sabe? Tipo, eu preciso tomar uma... Eu tenho uma cliente que toda vez que ela vem, ela quer tomar uma taça de vinho antes de ir para massagem. E tudo bem, eu deixo, não tem problema. Toma o seu vinho aí e vamos receber a massagem. Tá tudo Porque é o momento que a pessoa tá, entendeu? Vai chegar uma hora que ela mesma vai falar assim, hoje eu não quero, hoje eu quero diferente, entendeu? Eu não tenho nada contra, não. Pra mim é... Dani, a Patrícia está dizendo assim, ó, você leva para o seu atendimento somente o que vive no seu colchonete. Sim. E a Luísa é respeitar e acolher. Querido, eu quero agradecer muito. Acho que a gente pode encerrar. Meu celular está com 5%, Quase senão 2 daqui a horas, pouco hein? eu não consigo. Acho que o Instagram nos presenteou com quase 2 horas. Foi muito bom. Foi. Quero te agradecer por contar a tua história, que eu sei que é uma história de luta, uma história de vitórias, é uma história que às vezes dá vontade de falar assim, não quero mais nada, mas ao mesmo tempo é sua missão. Você viu que a B falou e que todo mundo falou, aqui a Simone, todo mundo agradecendo, a Laxmi lá de Petrolina agradecendo. Você tem uma trajetória linda no Tantra. Eu quero te agradecer por tudo que você já fez por mim, que ele também é meu terapeuta, gente. A última sessão que nós tivemos está reverberando aqui ainda, tem muita coisa acontecendo. Gratidão por compartilhar a sua história com todo mundo que assistiu. Eu vou tentar deixar gravada, vamos ver se o Instagram vai me permitir. Olha, beijo grande, cuide-se, você é muito Beijo, especial, querida. viu? Obrigado para todo mundo que está aqui, que aguentaram a gente por 2 horas tricotando. Foi muito bom Sim. a participação de vocês, viu? E a gente se vê em breve. Beijão, Dani. Cuide-se. Beijo para todo querida. mundo aí. Gratidão a todos que assistiram aí também. E talvez semana que vem tem mais uma. Ah, que delícia. Mas não vai fazer no mesmo horário da minha, não, que eu vou brigar, hein? Obrigada por participar. Beijo para todo mundo. Vocês são muito A especiais. sua é Cuidem-se, quinta viu? que vem, Érica? Quinta que vem às 8 horas. Pode fazer depois, Dani. Vou fazer 9. Será, Isso, tá bom, eu que não vou você fazer. vai terminar 9? Ou é melhor eu fazer a minha termino. parte? Não, a gente conversa depois. Eu vou... Beijo, a gente gente. Beijo, Beijo tchau. para todo mundo. Tchau, Hudson. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, Cris.